E aí, gente, tudo bem? Opa, Francisco, boa noite, tudo Olá, bem? tudo bem? Bem, gente, eu sou o Mário, editor de cultura do Dicas, do Laboratório de Jornalismo, e esse é o Francisco Ballerini. Ele é autor do livro Jornalismo Cultural no Século XXI, livro maravilhoso, inclusive. Obrigado. Eu vou começar, essa é uma iniciativa do Dicas, explicando aos que acabaram de entrar, que vai ser uma série de lives promovidas para os estudantes de jornalismo. Vão ser com profissionais do jornalismo, com outros temas que abrangem todas as editorias. E iremos começar agora com o Francisco. Vamos lá. Esse aqui eu vou pegar a colinha, porque o currículo é extenso. O Francisco é jornalista, professor, escritor, mestre em comunicação social e doutorando em comunicação midiática, processos e práticas socioculturais, com especialização em jornalismo cultural. Ele trabalhou no Jornal Estado de São Paulo e colaborou com revistas como a Cult e a Bravo. Também atuou como colunista cultural na Rádio Eldorado e colunista de cinema na TV Gazeta. Atualmente, ele é colunista do jornalismo cultural no Observatório da Imprensa. Desde já eu agradeço por ter aceitado conversar conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço. Primeiro, eu ia começar pedindo para você contar um pouco de como que a trajetória do garoto que ele estudou no São Joaquim com professores incríveis, uma delas, inclusive, a professora Silvia Mara, com quem tive o prazer de conhecer, como que esse garoto ele se tornou um jornalista cultural. Quais foram as influências, o que fez dele um jornalista cultural? Então, Mário, é uma mistura de acaso com teimosia e algumas e falta de conhecimento inicial próprio, assim, da própria personalidade. Quando eu fiz faculdade de jornalismo na Metodista em São Bernardo. E eu sou o primeiro jornalista da família e aí, jornalista, você sabe, né? Aquela profissão que os pais não são, assim, muito calorosos de querer que o filho faça, né? Ainda mais quando a gente é do interior, que os pais querem que a gente faça medicina, veterinário, direito, aquelas profissões consagradas. Mas os meus pais me apoiaram muito, assim, me deram total liberdade para a escolha que eu fiz. Só que quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, já que eu estou fazendo jornalismo e não estou fazendo medicina, como a minha irmã fez, eu vou fazer, pelo menos tentar ser um jornalista sério. Então, durante os 3 primeiros anos da faculdade, eu achei que eu ia trabalhar com jornalismo econômico, que parecia ser uma coisa séria. Mas, inclusive, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi na área de economia, né? E aí, no terceiro ano de faculdade, eu tinha saído de um estágio de uma multinacional farmacêutica e eu por uma pura sorte, eu calhou de uma editora do Grupo Estado, naquele momento, querer fazer uma seleção de um novo estagiário, não por indicação, que é muito comum na nossa área, felizmente ou não, mas por currículo. E no ano anterior eu tinha mandado, alguns meses anteriores eu tinha mandado meu currículo e ela me chamou. E eu chamo ela de chefe até hoje, é minha madrinha no meu livro aí no jornalismo cultural. Ela está com grande destaque, a Maria Amélia Rocha Lopes. E eu acabei entrando lá, trocando um salário grande numa multinacional farmacêutica como estagiário para um salário mixo, trabalhando horrores numa redação e que super valeu a pena. Só que lá eu cobria a televisão, que aliás eu tinha um baita preconceito, coisa de moleque jovem ainda, né? Que aliás uma dica que eu dou aqui para quem está nos assistindo, não tenham esses preconceitos, é uma bobagem ter preconceitos como esse. E eu entrei para cobrir televisão, fui cobrir cinema só depois de formado, e mesmo assim, ou seja, eu entrei em outubro do meu terceiro ano de faculdade, e aí fiquei, né, 8 anos no Grupo Estado, e eu ainda fiz o meu TCC em economia, porque eu achava que aquela parte de cultura não era a praia que eu ia ficar. Até que eu fui gostando muito, me apaixonando e me dei conta de que eu nem sabia fazer conta, né? Eu estava na porta de uma balada com a mãe da minha filha, na época que era minha namorada, e a gente tinha que fazer uma conta ali para entrar na balada e eu não sabia. Eu falei, meu, eu não tenho talento nenhum para jornalismo econômico, assuma.
E aí foi quando, de fato, eu abracei o jornalismo cultural e aí eu nunca mais larguei. Fiquei cobrindo televisão no Grupo Estado durante 3 anos, mais ou menos, e depois fui fazer uma especialização em cinema, o mestrado na área também em cinema, e aí eu não saí mais disso, né? Foi paixão e eu respiro isso, digamos que todos os dias, porque mesmo quando não estou trabalhando com jornalismo ou com jornalismo cultural cinematográfico, eu estou assistindo e a gente nunca mais é simplesmente um espectador, né? A gente é sempre um analista, né? Entendo bem isso de respirar a cultura. Deixa eu te perguntar, muitos aqui que entram, eles acabam entrando para cobrir cinema, para cobrir séries, TV. Aí eu vou perguntar que tipo de cultura o jornalismo cultural cobre. Olha, depende de cada veículo, depende do estado que você está, do país que você está. Por exemplo, vou dar um exemplo muito pessoal que eu acho que ele é mais ilustrativo. No Grupo Estado, o Grupo Estado tinha vários veículos na época, né? Então tinha o Estadão, que até hoje existe, a Rádio Eldorado, o Jornal da Tarde, a Agência Estado. Então, por exemplo, quando eu ia para os Estados Unidos, para Los Angeles, para cobrir um filme, eu voltava e eu fazia coberturas muito diferentes para cada um deles. Então eu podia ser um pouco mais erudito para o Estadão, eu tinha que ser um pouco mais, digamos, popular, mais até engraçado o texto para o Jornal da Tarde e para a Rádio Eldorado, que era a rádio ao vivo, eu trabalhava uma coisa que é uma mesclagem disso daí. Então, mas majoritariamente hoje, os veículos, e isso se acentuou muito depois que eu saí da grande imprensa, os veículos trabalham muito com a cultura pop, com a cultura de massa, grande parte em detrimento da cultura brasileira também, infelizmente. Então, você tem um espaço muito grande para o que vem de fora, para o que a gente chama de pauta do norte, né? Ou seja, as pautas culturais que vêm dos Estados Unidos e da Europa, o que, infelizmente, né, isso é uma pena. Eu, por exemplo, no meu canal no YouTube, essa semana eu fiz um episódio sobre 5 séries fora de Hollywood para você assistir. Porque eu acho importante a gente descolonizar o nosso olhar, né? A gente começar a criar o hábito de aprender outras linguagens, outras formas de roteiro, e outra língua também, né? Gostar de ouvir outra língua, isso é bem importante. Eu ia perguntar agora exatamente isso. Eu ia citar o seu livro Diário de Bollywood, ia falar da importância de cobrir fora do mainstream, de sair dessa Estados Unidos, Itália, Japão, China, aquela coisa de. Mas e como você sairia dessa mesmice? Como não cair na mesmice, na série que acabou de sair e tudo mais? Então, assim, aí hoje é muito mais fácil do que na minha época de jornalismo diário, né? Porque eu saí eu trabalhei na revista Cult nos anos 2010 e eu saí do Grupo Estado em 2009, então naquela época ainda não tinha, o YouTube já existia e tudo mais, mas não era da forma tão fácil e acessível como é hoje. Então, na época você ter um canal como eu tenho e falar de várias outras coisas era muito mais difícil, até porque os equipamentos, hoje em dia você faz tudo com celular, como a gente está fazendo aqui, né? Então é possível. O problema é que o que eu sinto, e isso falo muito também de ex-alunos de cinema, de ex-alunos de jornalismo, é que quando eles pegam gosto, por exemplo, no YouTube e tal, eles são muito seduzidos muito facilmente por esse glamour hollywoodiano. E isso é uma bola de neve, porque, por exemplo, o jornalista faz uma matéria ou um episódio no seu canal no YouTube sobre Johnny Depp, sobre o novo filme do Harry Potter, e dá muitos views, e aí aquilo é uma bola de neve, ele quer aquilo de novo. E aí você não quebra essa lógica que é perversa até para a cultura de outros países de que existem outras coisas excelentes fora dos Estados Unidos, né? Veja, eu não sou anti-americano em termos de cultura. Ao contrário, eu devoro, adoro coisas dos Estados Unidos. Ontem eu terminei uma série que eu amo, que chama Homeland, que acabou esse ano, e que é uma obra-prima. Eu fiquei sem ar, assim, eu adoro.
mas não pode ser só isso, né? Eu queria muito que os alunos aqui, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que eles soubessem o prazer que é quando você assiste um bom filme, uma boa série, da França, da China, da Etiópia, o prazer que é você mergulhar nessa cultura, nessa outra forma de contar uma história, né? E que não é pasteurizada, não entra tanto em fórmulas tão certinhas como da cultura de massa americana. Aproveitando, tem a Francine, ela perguntou, no Brasil, onde os investimentos em cultura são mínimos, ainda compensa cobrir teatro, exposições, cinema, ou isso não tem nada a ver? Aí eu complemento isso perguntando qual você acha que é o posicionamento do jornalismo político na mídia? Ele é meio deixado de lado, ainda compensa, como ela perguntou? Olha, respondendo a primeira pergunta, o investimento, ele é preciso desmistificar também umas coisas, tá? Durante um período grande, assim, entre os anos 1995 e os anos 2017, nós tivemos maciços investimentos em cultura, nós tivemos estatais, grandes empresas que entravam com muito dinheiro, né? Então, muitos grupos de dança, de música, exposição, novos artistas surgiram. Então, vale a pena, sim. O Brasil é um mercado gigantesco de cultura, né? Tem muito dinheiro circulando nessa área. Veja, eu quero frisar que eu falei até 2017, porque agora, a partir depois, especialmente nesse atual governo, a gente não consegue nem analisar a tragédia, o buraco que a gente está. Então, vamos falar de um cenário que é o anterior e que esperamos que volte em breve, né? Então, vale a pena sim. O Brasil é um país gigantesco, né? Não é, por exemplo, como o Uruguai, que é tudo concentrado em Montevidéu e ainda assim são poucos veículos. Vale a pena. Quem gostar, quem achar que tem potencial, faça, aproveite, porque é um mercado muito gostoso. Se você realmente souber, se você não estiver indo pelo glamour, se você estiver indo pelo prazer de que você realmente tem potencial naquilo, invista. É um investimento por uma vida, né? O reconhecimento vem depois de muito tempo e não é garantia de que você consegue ter uma remuneração grande assim, né? Eu não gosto eu gosto de ser muito realista com as pessoas. Então, você vai ser bombril, você vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo para poder ter uma remuneração digna, mas fazer aquilo que gosta. Vale a pena sim. A segunda pergunta eu já esqueci. Se você puder fazer de novo. O posicionamento do jornalismo cultural na mídia. Se ele é meio deixado de lado, se ele deveria se posicionar mais, ter mais relevância. O jornalismo cultural, ele durante muito, ele é a menina dos olhos em termos de leitura, em termos de assistir, junto com o esporte, que é a nossa editoria primo, né, mais próximo, é um dos índices de maior leitura, porém é visto como primo pobre em termos de priorização de investimento em equipe e verba publicitária, né? Então, por exemplo, quando os anunciantes fazem anúncios em jornais e revistas, mas não indicam a página que querem anunciar, então os diretores, o editor do veículo tem a liberdade de colocar em qualquer editoria. E, em geral, não vai para a cultura. Né? Então, isso é muito ruim, dá a sensação de que não é um veículo, não é um caderno prestigiado, e ao contrário, né? Você vê, o Estadão, que é onde eu trabalhei, teve durante anos o chamado suplemento literário. O suplemento literário é considerado um dos cadernos mais importantes do jornalismo cultural na história do país e da América Latina. Ele era caríssimo, porque os salários dos jornalistas, de quem escrevia para esse caderno, que não necessariamente eram jornalistas, era mais alto do que dos diretores de redação. Então, durou até muito, porque era um caderno muito deficitário. Porém, ele dava um prestígio imenso para o jornal. E o legado dele, eu acredito que até hoje o jornal Estado de São Paulo colhe frutos em termos de simbólicos de ter tido esse caderno, que inspirou vários outros cadernos de cultura depois,
e mesmo tendo sido deficitário. Então, vale a pena, sim, investir. É uma editoria que você, por exemplo, no final de semana, no jornal, eu não fazia plantão no caderno de cultura, né? Você tinha que deixar o caderno pronto, fechado na sexta-feira para trabalhar em cidades no final de semana. Isso é uma prova de quanto a gente é desprestigiado, porque justamente no final de semana que você tem uma agenda cultural. Quer dizer, fora de um período de pandemia, você tem uma agenda cultural importante que precisa ser coberta, né? Mas eu não sei se esse cenário vai mudar. A boa notícia é que você tem uma série de canais, de portais da internet que fazem aí um equilíbrio dessa questão da grande mídia, né? Sim. Indo nessa pegada do vale a pena investir o investimento para a vida, o Everton ele perguntou quais são as características para quem cobre cultura, o que um jornalista cultural precisa. Olha, primeiro, você precisa entender. Eu falo isso muito no meu livro, no meu curso de jornalismo cultural. O jornalista cultural é um cara que precisa entender minimamente de história, de filosofia, de sociologia. Por exemplo, o cara que vai cobrir cinema, por exemplo, não pode só ir ver filmes no final de semana. Ele tem que ver espetáculos, exposições, tem que ler muitos livros, porque senão a formação cultural desse cidadão, desse jornalista, vai ser muito parca. Você imagina, como você vai cobrir. Vou dar um exemplo, né? Eu me lembro na época, no começo da época que eu cobria cinema, eu fui cobrir um dos filmes do Michael Moore, o Fahrenheit 11 de Setembro, que é sobre lá o documentário que fala sobre a queda das Torres Gêmeas. Ali é um documentário que o Michael Moore ele usa algumas informações que é conveniente para ele e deixa várias de fora. Se o cara não tem, se o jornalista não tem uma mínima noção de história, de relações internacionais, de ciências políticas, ele vai fazer um texto, uma crítica muito ingênuo, para não falar outra coisa, né? E isso é ruim. Isso é ruim para ele, para o nome dele, isso é ruim para o veículo, né? Porque não necessariamente o editor vai conseguir talhar aquele texto, porque não necessariamente o editor vai saber do que se trata o filme, porque ele não viu, né? Isso é ruim para ele, para o veículo, então tem que tomar muito cuidado. Todo jornalista cultural comete erros, comete gafes na hora de trabalhar. Porém, isso vai acontecer. Porém, é sempre se policiar, né? O momento de escrever o texto é o momento em que você tem que tomar cuidado com cada informação e opinião que você está colocando ali. E olha que nós estamos falando de uma época como hoje, em que você tem que realmente tomar cuidado. Na minha época de redação diária, se você cometia alguma gafe, falava alguma coisa que soava como racista, homofóbica, você não tinha uma percepção tão grande quanto hoje. Ótimo, que bom que isso acontece hoje. Precisa desse policiamento, mas a responsabilidade do jornalista é muito maior, né? Aproveitando que você comentou do seu curso, eu vou indicar aqui para quem está assistindo a gente, o Francisco, ele liberou agora já dois cupons de desconto para o curso dele. Então, quem está assistindo aqui a live e mandar o e-mail, se interessar, aqui eu acabei de colocar o e-mail, para esse e-mail, vai ganhar um cupom de desconto de 15% no curso dele de jornalismo cultural. Inclusive, se estiver faltando áudio. Esse curso é um curso online, tá? Para quem tiver interesse, ele é um curso, não é um curso daqueles vídeos prontos, porque eu não aposto nisso. Então, o aluno vai ter 3 meses para fazer um curso que tem um material bem bacana em texto escrito, em vídeo, e ele vai fazer exercícios. Então, ele vai fazer textos que eu vou corrigir, e depois, se os textos ficarem bons, a gente vai publicar no portal da Ethos os textos dos alunos. Então, quem tiver interesse, escreve para o contato, porque é um curso bacana, é um dos cursos carro-chefes aí que eu ministro online. Ô, Francesco, eu ia partir para uma outra pergunta, mas a Bento Laís mandou uma pergunta interessantíssima. Muitas vezes esse ramo é visto de forma elitizada. Como cobrir e apresentar de uma forma democrática? Olha, Só fiquei meio curioso. Nesse caso, como cobrir e apresentar de forma democrática? Cobrir
as coisas democraticamente ou disseminar democraticamente? Nesse caso, pode ver por essas duas perspectivas. Eu acho que essas duas perspectivas, assim, não adianta, assim, ser jornalista cultural é, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, vou colocar entre aspas elitizado, não no sentido elite de classe social, mas no sentido de formação cultural, é isso, né? Não dá para não dá para um desses ministros da vida aí que escreve impressionante com C ser jornalista cultural, né? Bom, dá para ser ministro, infelizmente, né? Mas assim, porque você é uma coisa elitizada no sentido que necessita de uma formação realmente responsável. O jornalista cultural está falando da formação cultural das pessoas, está falando, ele é o filtro, eu adoro essa palavra, ele é o filtro que vai olhar para um oceano de produções culturais que são jorradas no mercado todos os dias, e é ele que vai falar: olha, meu leitor, olha, meu ouvinte, meu telespectador, de todos os livros que chegaram no mercado essa semana, eu recomendo este por conta disso, disso, disso. É uma baita responsabilidade isso, uma super responsabilidade. Quem não leva isso a sério não sabe o quanto está prejudicando o próprio nome e o veículo que trabalha. Né? Então, por exemplo, no meu canal eu sou muito cuidadoso com o que eu vou indicar. Agora mesmo, antes de estar aqui com vocês, eu estava editando um episódio sobre por que Friends não vai voltar. E nunca vai voltar, e que eu vou falar um pouquinho sobre teorias da comunicação, sobre Walter Benjamin, sobre aura nos produtos culturais. Então, assim, tentar você sair um pouco do glamour e tentar levar alguma coisa séria, mas isso não quer dizer que não precisa ser entretenimento, né? Você entretém, mas para isso você tem que ter uma formação. Olha, isso não é só cultura. Quando eu estudava na faculdade, eu morava numa... Nossa, faz tanto tempo que eu já esqueci. República. E com um rapaz, o Guilherme, que hoje é meu grande amigo, e que ele cobre natação, ele cobre esportes para Globo, para o Jornal Nacional. Ele mora em Nova York. Ele lá atrás, ele decidiu investir em cobrir esportes na parte fisiológica. Então, todas as matérias que vocês veem na Globo sobre o perfil do atleta, o corpo e tal, é ele, o Guilherme, que faz. Porra, olha que legal, né? Ele pegou esse nicho. Então, o esporte, a cultura, não precisa ser só blá, 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 glamour, essas coisas que são gostosas, mas não precisa ser só entretenimento. Você pode fazer uma coisa séria também. Tem espaço. Vocês acreditem que existe. Entendi. Nesse caso, eu vi aqui uma pergunta da Rê Rodrigues. O quanto a bagagem cultural de vida pode contribuir com a formação do jornalista dessa editoria? Acredito que tenha respondido em uma outra pergunta, quando falou da importância. Porém, se quiser falar mais um pouco sobre isso. Olha, você pode vir de uma bagagem cultural pequeniníssima, de ter passado a vida não gostando de ler, não lendo nenhum filmes, mas a partir do momento que você decide cobrir cultura, você tem que correr atrás do prejuízo, né? Olha, eu já vi muitos colegas que vinham de formações em colégios riquíssimos, em formações teoricamente maravilhosas e que eram jornalistas culturais muito fechados. Enquanto vi pessoas que vinham de cidades pequenas, que não tiveram acesso a uma boa escola e tal, e que se tornaram excelentes jornalistas culturais, né? Depende da gana, da vontade do jornalista, daquela pessoa em buscar a própria formação. E hoje é muito fácil buscar a formação. Hoje, imagina que isso nem é minha época, é a época dos meus colegas críticos anteriores à minha geração. Você imagina o que era você cobrir um novo filme do Woody Allen e querer ver os filmes anteriores numa época em que você não tinha internet, que você só tinha película. Cara, que loucura isso! Você tinha que ir numa cinemateca. Isso se você morasse em São Paulo, no Rio de Janeiro. Imagina você ter que buscar na época informações sobre a carreira do Woody Allen, quando você não tinha o Google. Mano, era muito foda, né? Mas esses caras faziam um belíssimo jornalismo cultural. Então, hoje está muito mais fácil, mas eu acho que é justamente por estar muito mais fácil que as pessoas elas têm uma tendência à preguiça, né? E não pode. Assim, eu dou aula não só de jornalismo, eu dou aula de cinema, de publicidade, e eu tenho uma dificuldade grande, às vezes, com os meus alunos, de falar, mano, vocês têm que ler
Livros mesmo. Eu dou um livro que é o livro do semestre. No mínimo, este livro você vai ter que ler de cabo a rabo. Né? O que vai cair na prova? Que parte? Não é pela prova em si, é pela formação. Eu me lembro de cabeça todos os livros que os meus professores da faculdade me indicaram, às vezes nem era para prova, e que foram fundamentais na formação da minha vida. Né? O Anjo Pornográfico, Chateau, O Reino e o Poder, do Gay Talese, Mil e Uma Noites no Cinema, da Pauline Kael, e aí por aí vai, sabe? São livros que nunca... do Gabriel Garcia Marques. Estes são livros que formaram o meu intelectual, né? No mestrado, depois, foram outros, especialmente do Bourdieu, que é o sociólogo que eu sigo na minha linha de pesquisa, né? Então, depende muito da pessoa e não necessariamente de onde ela está e de onde ela trabalha. No meu caso, foi Quarto de Despejo, um dos livros que favoreceram. Aproveitando esse lance da preguiça, muita gente, não só de jornalismo cultural, mas que consome cultura por si só, eu vejo muitos falarem, pegando esse gancho da cidade pequena, cidade grande, aqui não tem nada, tem que ir para São Paulo, porque é lá que o mundo acontece, ou no Rio de Janeiro, tem que ir para as capitais. Aqui não tem nada para fazer, nada para cobrir, etc. Poderia falar um pouco sobre isso? Então, eu escrevi já sobre isso no Observatório da Imprensa. Eu acho que eu já deixei até editado um episódio do meu canal sobre jornalismo cultural regional, porque eu acho que o jornalismo cultural, o jornalismo mais importante, ele é o regional. Porque as coisas não acontecem em âmbito nacional, as coisas são sempre regionais. Né? Só que a gente tem uma tendência a dar importância à questão nacional, ao Palácio do Planalto, à TV Globo no Rio, a Hollywood. Só que, na verdade, a vida se vive nas cidades, né? Então, é regional. Eu sou de uma cidadezinha pequena, de Lorena, no interior de São Paulo, e assim, lá, na minha época, existia um jornal, que é o Guaipacaré, e infelizmente não existe mais. Na medida do possível, os jornalistas, os donos daquele jornal, que eu conheço, eles faziam matérias sobre a peça de teatro que estava chegando na cidade, a exposição cultural na Casa de Cultura. Isso é muito importante, porque você só mantém viva a produção cultural e a vida cultural de uma cidade se o jornalismo ele divulga. É uma coisa do ovo e a galinha. O que vem primeiro? E eu tenho um pouco uma resposta. Você só consegue ter uma produção cultural contínua se você tem jornalismo cultural naquela cidade. Então é muito triste quando você tem cidades ou até países, né? Eu sempre dou o exemplo do Chile. O Chile foi um país que durante muito tempo teve uma política neoliberal e tinha muito poucos filmes, poucos canais de TV. O resultado disso foi terrível, porque daí o jornalismo cultural do país se voltou muito para fora, e isso não alimentava as produções internas, e isso tornou a produção chilena audiovisual parca, que só mudou nos últimos anos. Né? O Brasil, felizmente, nunca foi assim. O Brasil é um país continental, então a gente sempre teve uma grande produção cultural. Mas isso é uma exceção, e isso, em grande parte, é por conta do nosso caráter continental e também pelo fato de que a cultura no Brasil sempre foi muito importante. Né? No meu livro Poder Suave, eu cito, o Brasil é um dos poucos, se não o único país do mundo que tem 3 grandes soft powers, poderes suaves no mundo, que é a bossa nova, a telenovela e o carnaval. São poucos países do mundo que têm 3 manifestações culturais que têm um poder internacional, que é o caso de um soft power. Então isso é muito legal, isso deve ser mais um incentivo também para quem quer cobrir cultura. Nós temos um terreno fértil, basta tratá-lo com carinho, cobrir com responsabilidade. Sim, inclusive eu acho que a gente cobre muito pouco a América Latina. Uhum. Léo perguntou: alguém que tem uma gama de conhecimento muito vasto e aleatório é um ponto positivo ou negativo no que diz respeito à organização das ideias e do conteúdo? Acredito que alguém que consome de tudo, alguém que vai agregando o que vier, tá lá. Eu acho bom. A super especialização é um problema e é uma vantagem.
Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida de professor, tá? Eu dou aula em faculdade também. Só que eu sou conhecido no mercado como um cara, um jornalista cultural e de cinema. Nem sempre isso é bom, né? Então, assim, quando, por exemplo, eu estou em momento de transição de faculdades, às vezes eu passo uma imagem de que eu não sou um cara que vou dar aula de assessoria de imprensa, que vou dar aula de branding e tal. E não é. Quando você faz mestrado e doutorado, você está apto a trabalhar, a dar aula de tudo isso. Então, a super especialização tem esse ponto negativo. A pessoa fica bitolada. Por exemplo, você só cobre cinema, você só entende o que é narrativa cinematográfica. Por outro lado, é importante ter especialização, porque você vai fazer seu nome com isso. O outro lado da moeda, que é a generalização, você ser um profissional generalista, também é importante. Tem o lado negativo, que é difícil formar o seu nome nesse ponto, mas também tem o lado positivo. Quando, por exemplo, você é um cara que consome muitos musicais, vai para exposições, você vai em peças de teatro, você lê romances de todo jeito, você gosta de novela, isso é bom, porque você vai fazendo novas conexões na hora de trabalhar o seu texto, né? Então isso é bem importante. É importante consumir de tudo. Eu, por exemplo, todo dia, religiosamente de manhã, leio o jornal, e leio o jornal mesmo, não impresso, mas, por exemplo, a folha no tablet, né? Em jornal impresso eu não pego há muitos anos, mas a versão num tablet, por exemplo. Até o caderno de esportes, que é uma área que eu nunca gostei, eu folheio. Eu folhear, né? Não existe isso mais com a internet. Eu passo o olhar ali, né? Mas política, economia, cidades, é fundamental. Não tem como um jornalista cultural não saber o que está acontecendo no seu mundo político, né? Não saber o que está acontecendo na economia do país. É importantíssimo. Entendi. A Lara, ela também faz uma pergunta, Lari Barros, sobre falando ainda sobre o jornalismo cultural regional, se o aumento do consumo da indústria cultural estaria influenciando a falta de interesse na cultura local. Não é só isso, mas é o fato de que a indústria cultural majoritária, ou seja, no âmbito internacional, Hollywood, no âmbito nacional, por exemplo, a TV Globo, no âmbito internacional, a Amazon, a Netflix, a Globoplay aqui no Brasil, elas têm elas têm um gatilho de marketing tão grande, tão forte, que é difícil competir com ela na hora de você trabalhar o que o cidadão vai consumir de cultura no final de semana. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Na minha época, um dos filmes fetiches que eu cobri foi o Código da Vinci, né? A gente já demonstra um pouco a nossa idade falando de filme que a gente cobriu, né? Mas eu acho que o Código da Vinci é de 2006, 14 anos atrás, enfim. E eu me lembro que acho que foi a Sony, a cabine de imprensa para os jornalistas. Para quem está aqui e não sabe o que é cabine, cabine é sessão de um filme destinado a jornalistas. Então, só jornalistas e críticos são convidados para depois fazerem a matéria. A cabine de imprensa do Código da Vinci, eles fizeram um negócio que era... os jornalistas iam ver o filme no mesmo horário no mundo inteiro. Isso significava que, pela primeira vez, jornalistas iam assistir o filme às 3 da tarde, às 3 da manhã, porque as cabines eram feitas no mundo inteiro, no Japão, na África, na Ásia. Isso é uma pura jogada de marketing do estúdio. Porque daí, na hora que o cara saía e ele falava, nossa, eu vi o filme fenômeno do ano, ele dava uma capa depois. E aí é muito difícil para um filme brasileiro de médio orçamento competir em espaço no veículo com isso. É muito difícil, né? E aí depois o resultado disso é o consumo. Como que você vai, quando o Código da Vinci está em todos os jornais do final de semana, no Fantástico, como que você vai falar para o cara para ver o filme brasileiro? Vai ser a segunda opção. Então, se você tiver a sorte desse cara ir no cinema 2 vezes no final de semana, aí o filme brasileiro tem chance, né? Não apenas por conta dessa competição, digamos assim, mas teria alguma outra razão para que a gente desvalorizasse ou não se atentasse tanto
a cultura brasileira ou a própria cultura nativa, cultura indígena? Teria alguma para a gente deixar passar tudo isso? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento agora até positivo. Nós temos movimentos, movimentos até dos artistas de valorização da cultura negra, da cultura indígena, das culturas locais. Isso é super. As telenovelas aproveitam muito isso também e tal. O problema é sempre poder econômico. Então, assim, cadê? Você sabe qual é o escritor, qual é o dramaturgo da sua região, o cara que tem talento, que está fazendo peças, que está fazendo exposições aí na sua região? Às vezes nem as pessoas que moram na região sabem, né? Então, como é que você projeta esse nome para um âmbito nacional? É muito difícil. Aí é onde vem uma palavra que eu uso desde os meus primeiros livros, desde o Diário de Bollywood, e depois quando eu comecei a fazer mestrado, que daí o Pierre Bourdieu, aí que ele usa muito essa palavra, né? Então nem vem de mim essa palavra, que é hábito. O Bourdieu usa a palavra habitus, que é a mesma coisa, ou seja, você só muda a lógica de consumo cultural no mundo quando você primeiro muda o hábito das pessoas. E hábito é uma coisa que se muda com muita dificuldade, né? Demora muito tempo. Você vê, quando surgiu o streaming, eu que cubro essa área, eu tive uma forte tentação em dizer que a telenovela vai morrer, né? Como que você vai manter um público? Como que você vai exigir do seu público estar na frente da TV num horário específico, 6 vezes por semana, durante 1 hora, todos esses dias? É exigir demais do seu público, das pessoas, ainda mais que quase todas moram em grandes cidades, que o trânsito é infernal. Então, a telenovela tinha tudo para morrer, mas ela não morreu. E ela não vai morrer tão cedo. Por quê? O que segura a telenovela? Hábito. O brasileiro tem um hábito de ver telenovela, né? Porque se ele não tivesse, certamente ele optaria por pegar e ver uma série a hora que ele quisesse, em assistir um filme, porque hoje o acesso é super fácil. Não, né? A minha mãe é uma noveleira de primeira. Ela tem o hábito, desde os anos 80, de gravar novela e ela tá lá de noite vendo novela. E ponto, né? Então, o hábito é uma coisa difícil de construir, mas ao mesmo tempo é uma coisa que quando você tem, você mantém um consumo cultural forte, para o bem e para o mal, né? Quando você não tem o hábito de consumir filmes nacionais, e aí? Né? Até se construir um grande público para ele, isso demora, isso vão anos, é um trabalho de décadas e construção. Por que é trágico o que a gente está vivendo hoje na cultura brasileira? Porque existe uma desconstrução. Não é nem essa palavra, um desmantelamento, que é que os meus colegas da área falam. Existe um desmantelamento da cultura no país hoje. E isso vai levar anos depois para ser reconstruído. E as pessoas que estão nos assistindo aqui, os futuros jornalistas, os estudantes de jornalista, vão ser afetados diretamente com isso. Porque quando você desmantela a cultura nacional, depois você tem poucos instrumentos e recursos para cobrir essa cultura. Porque não se engane de que achar, não, aí a gente cobre o que vem de Hollywood, porque afinal é melhor do que produz aqui. Não se engane, não é assim que funciona. O dinheiro vai encurtar. E aí, com isso, o público consumidor também. Esse desmantelamento que a gente está vivendo hoje, a gente só vai ter as reais consequências dele lá na frente. Precisa acabar esse pesadelo, para a gente ter noção do que isso foi. Olha, o Fernando Collor, em 1990, extinguiu o Ministério da Cultura. Em 1991, no final de 91, posso estar enganado, acho que 92 no máximo, o Ministério da Cultura já tinha voltado quando o Collor foi tirado e aí quando o Itamar Franco assumiu. Aqueles 2 anos, aquela tragédia naqueles 2 anos, a gente colheu as consequências durante anos. O cinema brasileiro demorou anos para retomar. Então, você imagina o que está acontecendo hoje. Não estou dizendo que o que a gente vive hoje é melhor ou é menos ou mais grave do que vivemos com o Collor. Pode até ser que não, esperemos que não. Porém, no mínimo é igualmente grave, né?
Então a gente vai sofrer as consequências disso lá na frente. Então, aproveitando que já para eu não ter que voltar nisso depois, aproveitando já o clima que ficou um pouquinho tenso por conta da situação atual nossa, do governo atual também, a gente está, por conta do coronavírus, os artistas eles meio que tiveram que se reinventar devido às condições financeiras, por meio da tecnologia. E também há uma grande dúvida em relação à abertura de espaços culturais, os cinemas, que agora estamos começando os drive-ins de novo. Você observa algumas perspectivas em relação à pós-pandemia, em relação ao jornalismo cultural e à cultura? O jornalismo cultural, o cinema, ele vai sofrer horrores. Assim, eu estou até endossando uma campanha para vá às salas de cinema, porque aí volta ao que eu falei antes. Dependendo de quanto durar essa pandemia, você pode alterar o hábito do cidadão de achar que no final de semana, em vez de você ir no cinema ver um filme, fique em casa, né? Que é o que a gente fala, a gente precisa fazer hoje, fique em casa, é mais barato. Só que a experiência do cinema é outra coisa, né? Então, a ponta da produção cinematográfica que mais vai sofrer depois são as salas de cinema, que já são caras de se manter. Isso é muito ruim. Eu não sou muito otimista com isso. Por quê? Porque daí o que vai acontecer? Como as salas vão estar num aperto, elas vão correr menos riscos na hora de escolher os filmes. E correr menos riscos significa que elas talvez vão optar pelos filmes mais fáceis de vender. E os filmes mais fáceis de vender, às vezes, são os filmes que vêm de fora. E aí é onde, novamente, a cultura brasileira, o cinema nacional vai sofrer a reboque com isso daí. Então, isso é muito complicado, mas isso é uma projeção, né? A gente não consegue saber se realmente isso vai acontecer. Entendi. Só fazer duas menções antes de eu fazer mais algumas perguntas dos redatores e das pessoas que estão assistindo. A primeira menção é pegando a cidade do Francesco Lorena, sobre os dramaturgos regionais. Quem puder, ou quem morar perto da cidade dele, vá ao Teatrim. E... Opa, voltou? Voltou. Aqui no meu eu tinha pausado. E a outra coisa, falando do glamour, que você estava comentando lá na frente, sobre o glamour do jornalismo cultural, em que a pessoa dá uma crescida, eu gostaria que você falasse um pouco mais disso e falasse um pouco mais também do seu curta, o nome, fizesse esse paralelo. Tá, então, até respondendo, acho que o que a moça está falando aqui, qual foi a sua melhor experiência de cobertura, eu acho que tem a ver com isso que você está perguntando. Então, o cresce mesmo, né? Se você não. Você tem o glamour das pessoas que você está cobrindo. E é uma bobagem, é uma ilusão até para elas, imagina para nós, né? Mas eu me lembro que uma das entrevistas mais fantásticas que eu fiz na vida foi quando eu fui para Los Angeles cobrir um filme ruim, aliás, na época, que se chamava Speed Racer, que era com as irmãs Wachowski. Elas tinham acabado de trocar de sexo, então elas nem foram para a coletiva na época por causa do medo que o estúdio tinha de ter polêmica com isso e tal. Para quem não sabe, as irmãs Wachowski eram os irmãos Wachowski do Matrix, né? E eu tive uma one-on-one, que chama, que na verdade é uma entrevista exclusiva com a Susan Sarandon, que é uma das atrizes que eu mais amo na vida, ganhou o Oscar pelo Óleo de Lourenço, etc e tal. E o one-on-one significa o quê? Para quem não sabe, é quando você tem uma entrevista que é considerada exclusiva, mas você não vai fazer sozinha a entrevista com uma pessoa, porque eu estava na mesma sala com um equatoriano e uma coreana. Mas é considerada exclusiva porque você é o único veículo do seu país que está entrevistando exclusivamente aquele artista. E na época eu tive sorte que
os meus colegas ali, o equatoriano e o coreano, não falavam muito bem inglês e eles não quiseram fazer muitas perguntas. Então, no final das contas, foi de fato uma exclusiva só comigo. Até esses jornalistas saíram depois. E quando o Public Relations do estúdio saiu da sala, como o filme não era dos melhores, eu falo muito dessa experiência no meu livro. Aquele ano era o ano de campanha eleitoral do Obama. E a Susan Sarandon, ela fazia campanha para o Obama contra o McCain. Eu fiz uma entrevista só sobre política americana. Ganhou até a contracapa do Caderno Internacional do Estadão na época. Foi fantástico. Imagina, eu estou conversando com uma das maiores atrizes do mundo ali. Então isso sobe um pouco a cabeça. Você está na piscina do hotel com a Anna Hathaway, sabe? Ela está ali nadando com o namorado dela na frente. Isso de fato aconteceu. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque você é o veículo. Depois que você saiu do veículo, esse glamour vai embora. Isso vai acontecer com todo mundo, né? E é por isso que eu fiz o meu curto Nome, que está no meu canal também, quem quiser assistir depois, que fala um pouco disso de vaidade jornalística, né? Então, assim, tanto que o personagem não tem nome, por isso o filme se chama Nome, né? Até que ponto a vaidade, qual é o limite da vaidade jornalística? Então, é uma ficção, né? Com um ator super bacana, o Germano, que fez a novela na Globo, Passione e tal. E até que ponto chega a vaidade jornalística? É isso que eu queria discutir um pouco no... sim, as Irmãs Wachowski do Sense8. Muito legal o que ela está falando aqui. Recomendo. Sense8 é uma das minhas séries prediletas, uma série doida, libertária. Assistam, que é linda, um monte de gente bonita, pelada. É muito legal. Tô brincando, gente, mas é muito bacana. Aproveitando o que você falou da melhor experiência, quais seriam os principais desafios na carreira, principalmente para os estudantes agora, para essa carreira de jornalismo cultural? E emendando com qual foi, se puder falar ou quiser falar, a pior também, a pior experiência. Então, acho que a minha melhor experiência foi essa. Na minha melhor experiência foi ter sido o primeiro repórter a cobrir o cinema indiano. Acho que é imbatível. Foi o que abriu todo o mercado editorial para mim, os meus livros. Então, isso foi incrível. Ficar um mês na Índia, conhecendo os estúdios indianos, foi assim... Eu agradeço a oportunidade que a vida me deu. A pior experiência, ao lado da melhor experiência também, foi ter entrevistado o Bolanhos para o Chaves. Eu era sou fã, todo domingo de manhã eu assisto, minha filha adora, e ter tido a oportunidade de entrevistá-lo, mesmo que ao telefone, foi uma coisa simplesmente fantástica, assim. Tanto que quando o Bolanhos morreu, o SBT veio me entrevistar, falando da entrevista, exatamente. Eu fiquei muito nervoso entrevistando ele por telefone, muito nervoso, mas eu demorei 2 anos para conseguir o contato da secretária dele. Foi 2 anos tentando sem parar. Na época não tinha facilidade do Google procurar os telefones todos, não tinha, mas valeu a pena. A pior experiência de cobertura... não me lembro assim de traumática. Eu não considero pior, foi um aprendizado, não foi nem na área de cultura. Eu fazia plantão no final de semana em polícia e uma vez a pauteira me levou para cobrir a história de uma mãe que tinha abandonado depois de São Miguel Paulista. Para quem não é aqui de São Paulo, é o extremo leste, o extremo zona leste de São Paulo. Você está quase ali para Itaquaquecetuba e tal. E cobri a história de uma mulher que deixou 4 filhos pequenos abandonados em casa durante dias, com um saco de arroz jogado no chão. E as crianças eram subnutridas e tal. E eu tive que ir no local, né? As crianças não sabiam nem andar, porque elas tinham deficiência motora por conta da falta de alimentação. Eu fui na delegacia ver essa mulher, entrevistar essa mulher que era completamente drogada e tal. Isso mexeu muito comigo, eu sofri muito com isso. Eu fiquei dias, né, pensando nessa história, e eu acho que ter feito algumas coberturas de polícia no final de semana, essas coisas difíceis das grandes cidades, foi um grande aprendizado para mim.
foi muito difícil. Na área de cultura, não tem, como eu cobria muito televisão e cinema, não tive nada muito assim traumático. Eu me lembro de ter entrevistado a Marisa Hort uma vez, fui entrevistá-la e no meio da entrevista ela começou a falar de que ela começou a cantar, né? E aí eu falei para ela, nossa, que legal, e como é estar tendo essa experiência pela primeira vez? E ela foi super ríspida comigo, porque a Marisa Hort já cantou muito tempo, eu acho que ela até já teve banda. Então isso me mostrou assim, nossa, você precisa se preparar antes na redação. Tem que pesquisar sobre a pessoa que você vai falar, né? Então, isso acontece, né? Isso vai acontecer com todo jornalista, de falar coisas assim. Eu me lembro eu cobria carnaval em São Paulo, de encontrar a Ana Maria Braga e falar, e aí, como está sendo a sua primeira experiência no Sambódromo aqui de São Paulo? Eu já vim aqui 3 vezes, né? Então, assim, acontece, né? De você tomar essas chapuletadas na vida, né? Isso é uma prova de que você precisa realmente se preparar quando for entrevistar essas pessoas, né? Gente, faltam 9 minutos. Eu vou tentar ver algumas perguntas aqui que vocês fizeram e conduzir para a última, viu? A Francine, os grandes veículos de comunicação têm alguma preferência de tema dentro da cultura ou algum preconceito? Como cobrir áreas que não são tão bem aceitas? Olha, é uma faca de 2 gumes, né? Então, por exemplo, em geral, os grandes veículos como a Veja, a Época, o Estadão, a Folha, os grandes portais têm uma predileção pela cultura de massa. Então, predileção por televisão, hoje eu acho que até mais do que cinema, predileção pelo cinema, né? Predileção eu acho que principalmente por isso. Isso significa que muita gente quer cobrir essas áreas, né? E as áreas, por exemplo, de teatro e de artes, de literatura, são áreas mais difíceis, né? São áreas que você precisa ter uma formação, é muito mais trabalhoso, na minha opinião, de cobrir. E música também, né? A área de música é uma área queridinha dos veículos também. Então, é uma faca de 2 gumes, porque, assim, são áreas que têm uma grande atenção dos veículos, música, cinema e televisão, mas são áreas que muita gente procura. Então, a sua chance de entrar e cobrir nos grandes veículos não é tão grande. Por outro lado, teatro, literatura e artes visuais, né, são áreas menos que têm menos foco de atenção dos veículos, porém, são áreas que não é todo mundo que quer cobrir. Não, tem menos competição. Então, você pode se tornar um nome importante nessa área, né? O Renan Lavrador, já tive aula com o professor Francesco. Ele é um ícone. Obrigado, Renan. Valeu. O Dio Algaier, uma dica para quem ainda nem começou a faculdade. Se você não começou a faculdade e você quer cobrir essa área, fazer primeiro assim, faça a faculdade, não fique bitolado na faculdade que você vai cobrir cultura, esteja aberto, né? As oportunidades vão surgir, nem sempre são aquelas que você quer, mas você pode cavar. Às vezes você vai bitolado, que você pode ser o oposto a mim. Você vai bitolado que você vai cobrir cultura e você vai virar um grande jornalista econômico, né? Você vê. Olha que você tem hoje jornalistas, né, como a Sadi na Globo News e tal, que elas viraram nomes importantes para cobrir política, né? E ela é super jovem, porque entende, porque sabe fazer boas perguntas, boa pesquisa. Então, vai sem preconceitos. Isso eu falo porque eu tive preconceito com televisão. Sabe, cara, que merda ter tido preconceito com televisão. Eu cobri 2 anos e meio TV, se eu não me engano. 2 anos e meio. E eu me lembro o tempo inteiro de falar assim, nossa, eu não posso, eu tenho que sair disso, ou eu vou para economia, eu vou fazer cinema e tal, porque televisão não é coisa séria. Isso era o começo dos anos 2000. Que bobagem! Meu, eu fui eu fiz parte da primeira turma de jornalistas que entrou no Big Brother, que entrou na casa do Big Brother em 2002. Eu fiz uma das primeiras capas sobre o Big Brother em veículos culturais. Que legal isso! E na época eu torci um pouco o nariz. Meu, deu um selinho na Hebe, numa coletiva de imprensa do SBT. Que massa que foi isso. Entrevistei um monte de gente de Casa dos Artistas, cobri a novela das 6. Isso, cara, hoje eu morro de saudade disso, né?
Então, não tenha preconceito. Cubra, aproveite, que são oportunidades muito legais na vida. E a última, que eu acredito que é uma que eu ia fazer, porém vai se unir com essa da Amanda. Poderia repetir quais livros foram importantes durante a formação que você havia comentado? Aí vai pegar nessa última que eu ia falar. Bem, como já indicou bastante, podia indicar para a gente alguns livros e alguns filmes? Nossa, filmes eu recomendo, quem puder, entra lá no meu canal, se inscreva, porque toda semana eu dou dicas de filmes e séries, né? Hoje em dia eu nem me inscrevo mais no Facebook e tal, eu deixo para o meu canal mesmo, para concentrar as dicas. Livros, cara, olha, eu vou te mostrar aqui talvez alguns, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha, aqui estão alguns dos livros, né? A Era dos Extremos, do Hobsbawm, o Chateau, o Brasil de Getúlio a Castelo, que mais? O Reino e o Poder, do Gay Talese, né? Claro que você tem vários de cinema aqui, por exemplo, Isso é Arte, do Will Gomberts, para mim eu adorei, foi super importante para mim na minha carreira também, O Anjo Pornográfico, do Rui Castro, enfim, são livros que eu acho que são fundamentais para a gente, para a formação mesmo. Eu tenho lido pouco esses livros, né? Porque como eu emendo um livro no outro e agora eu tenho a tese de doutorado que vai ser o meu próximo livro, eu não tenho tido prazer de ler, né? Eu compro muitos livros, mas eu não leio, eu leio só coisas da área, né? Mas leiam de tudo, não leiam de tudo, sejam seletivos com o que vocês vão ler, mas leiam coisas boas, mas não necessariamente o mesmo tipo de coisa boa, né? Variem para vocês aumentarem o repertório de vocês. Bem, gente, agora acabaram as perguntas. Quem quiser, quem se interessar mais por essa área da cultura, novamente eu indico o curso do Francesco. Como vocês viram, por tudo que a gente já conversou nessa live, referência para a cultura. E, Francesco, agradeço. Você que foi o primeiro dessa série de lives nós, o momento pioneirinho aqui. Agradeço muito, viu? Obrigadão. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos vocês. Deixo o convite também para o curso online de jornalismo cultural. É bacana ler o texto das pessoas. Tem gente que começa a fazer o curso falando: eu jamais vou escrever uma crítica, eu não vou ver um filme e escrever depois, e não. Né? Agora, no próprio site da Ethos, agora tem um texto de um ex-aluno. Um ex-aluno meu acabou lançando até um livro de cinema. Eu tenho muito orgulho dos alunos que estão aí trabalhando. Eu tenho uma amiga querida, que agora é amiga, não é nem mais, mas foi minha ex-aluna, faz muitos dos meus cursos também. A Fernanda, que trabalhou na Rolling Stones, ela acabou de me dizer, super feliz, que entrevistou a Charlize Theron para um novo filme dela na Netflix. Cara, que legal, assim, eu tenho muito orgulho, e se eu puder contribuir com quem quiser nessa formação, vai ser um grande prazer. Agradeço, então, novamente, Francesco, e a todos que assistiram. Alguns links vão estar na publicação que a gente já fez anunciando a live. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.